Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o professor da UFAL, Emerson Soares. Vamos agora falar sobre o Rio São Francisco. Nós temos uma notícia que foi veiculada, no fim do mês passado, após o desastre de Brumadinho. Cogitou-se ou analisa-se sobre o impacto de Brumadinho ao chegar ao Rio Paraopeba, atingir o Rio São Francisco, prejudicar as comunidades ribeirinhas. O Rio São Francisco corre risco, professor? Boa tarde, Wendel. Bom, o São Francisco ele é um rio de grande extensão, né? São 2.700 quilômetros em média, e esse rio ele vem recebendo um aporte muito grande de nutrientes. Esses nutrientes, geralmente, eles vêm, quando a gente fala de nutrientes, eles podem vir do próprio solo, ele pode vir oriundo da poluição orgânica. Quando a gente fala poluição orgânica, é a poluição que vem dos esgotos domésticos, e também de agrotóxicos e pesticidas que são lançados nas plantações ribeirinhas ao São Francisco, entre outras fontes poluentes que a gente poderia citar aqui a tarde toda, mas são muitas fontes. O Rio São Francisco ele já sofre risco por esse aporte muito grande de matéria orgânica que ele recebe ao longo dos seus 2.700 quilômetros. Agora, esse desastre que teve em Brumadinho, consequentemente, ele é um risco maior para o rio. As informações que nós temos e discutimos é que você tem um grande aporte vindo dessa barragem, né, que rompeu, de material pesado, né, metais pesados, vamos dizer assim. A gente pode tratar como mercúrio, cádmio, zinco, chumbo, principalmente, que são os metais que agridem mais as comunidades aquáticas e o próprio rio. E, consequentemente, esses metais eles chegarão no São Francisco, né? Agora, ele vai vir de forma vagarosa e vai sendo diluído. Por outro lado, esses metais também, eles vão se incorporando na cadeia aquática. De que forma? Reações químicas que tem na água. Então, consequentemente, uma parte disso vai ficar retido nos pontos mais a montante das represas, vamos dizer assim. Mas uma parte também ele é liberado ao longo do rio e, consequentemente, mais cedo ou mais tarde, a depender da vazão, a depender do regime de chuvas, isso vai chegar ao longo do todo o rio. Em escala de maior ou menor proporção, a depender de como existe esse processo de reciclagem de nutrientes que a gente chama, que é quando a cadeia própria ela costuma trabalhar para incorporar esses metais ou esses nutrientes para a cadeia trófica de um modo geral do rio. A gente, para entender melhor sobre isso, sobre o Brumadinho, é interessante mostrar como é que o Rio São Francisco se constitui, qual o percurso que ele tem. A gente separou aqui algumas imagens, eu peço para a nossa direção mostrar algumas delas. Você tem onde é o Rio São Francisco, ele nasce em Minas Gerais, já dizia a música do Gonzaga, né, do Gonzagão, e vai bater no meio do mar, né? Então desce na divisa de Alagoas com Sergipe, né? Você tem a nascente ali na Serra da Canastra. Mostrando mais um pouco a outra imagem. Isso daí a gente percebe que você tem uma bacia de uma área de 641 mil quilômetros quadrados, um comprimento de 2.863 quilômetros, né? Você tem um início, você percorre praticamente toda a Bahia, né? Ali passa por Pernambuco, chegando em Delmiro Gouveia, Paulo Afonso, Delmiro Gouveia, e desce o que a gente chama aqui na região de Alagoas de Baixo São Francisco, né? Essa parte aí. Quando você percebe que a Serra da Canastra, eu imagino, professor, seja perto do Rio Paraopeba, não é isso? Um pouco mais acima, né? Alguns quilômetros mais acima. Então, quando a gente fala que a notícia de que a usina Três Marias vai barrar a turbidez, significa o quê? Eu imagino que a Três Marias seja na Bahia. Não, Três Marias fica em Minas Gerais. Ainda em Minas Gerais. Existe uma série de hidrelétricas que são, eu não tenho agora o número exato, não sei se em torno de 12 hidrelétricas que tem, porque o Rio São Francisco ele se divide em alto, médio, submédio e baixo São Francisco. Então aqui, a nossa última hidrelétrica é aqui em Xingó, né? Isso. Que é aí que separa o submédio do Baixo São Francisco, que é a hidrelétrica de Xingó. Bom, quando a gente fala em Três Marias,
que fica aproximadamente a 200 quilômetros, se não me engano, do foco de onde houve o problema da barragem, né, de romper a barragem, no caso de Três Marias, ela vai segurar, sim, uma parte dos sólidos suspensos na água. O que a gente tem que separar bem é o seguinte, o rio, a água, ele contém uma série de compostos, de substâncias. Esse sólido suspenso na água, esse sedimento, vamos dizer assim, ele pode ser retido e vai ser retido ao longo do rio. Ou seja, você vai descendo o rio Paraopeba, não sei se vocês, se a gente percebeu, né, algumas informações que foram colocadas na internet mesmo, em outras fontes, e que a gente teve acesso também no nosso comitê científico, é que algumas barreiras também foram postas no rio Paraopebas para evitar que esse sedimento também chegasse em grande escala ao Rio São Francisco. Embora essas grandes barreiras que foram usadas, que são barreiras artificiais eventuais, elas evitam, mas não estão sendo totalmente eficazes. Esse sedimento ele continua descendo, né, chegando já está mais ou menos 50 a 60 quilômetros de Três Marias. Bom, Três Marias vai segurar uma boa parte disso aí. Mas esse sedimento, a gente tem que lembrar que não só é o total de sólido dissolvido que está suspenso na água. Existem outros compostos que ali estão, que também estão sendo levados. Esses aí, até um certo ponto, vai conseguir reter. Mas a usina precisa funcionar. E ao funcionar para gerar energia elétrica, ela vai liberar assim que o sedimento baixar um pouco. Entretanto, esses outros compostos, eles continuam na água. Alguns vão sedimentar, outros vão ficar na coluna d'água. E quando for liberada, essa água vai descer. Que compostos? Vários tipos de metais. A gente pode citar. Se a gente pega a parte físico-química da água, a gente pode falar dos mais simples, vamos dizer assim. A gente pode falar de amônia, nitrito, nitrato, fósforo, magnésio, sílica, etc. Agora, de metais pesados, a gente pode falar que pode ser agressivo tanto à comunidade aquática como também ao homem. Mercúrio, mercúrio, zinco, cádmio e chumbo. Que não desce por completo. Alguns sedimentos... Como está o rio Paraopeba hoje, né? Justo. Você pode observar aí que ele está com um acúmulo de sedimento muito grande. Isso aí é interessante e negativo para o rio. Por quê? Veja só, quando se diz que o rio ele praticamente está morto, quando fica essa camada de sedimentos na superfície, ela impede que a radiação solar ela ultrapasse essa camada e chegue ao fundo. Se não passa a radiação solar, não há planta, vamos dizer, fitoplâncton que a gente chama, ou microalgas que produz oxigênio. Consequentemente, a radiação solar ela bate e volta, ela não entra. Se essa radiação não passa, não há como produzir oxigênio. Então a gente diz que praticamente o nível de DBO aí, oxigênio e outros compostos, pH, enfim, estão todos prejudicados só por esse sedimento aí que está na superfície. Mas é recuperável? Pode-se ressuscitar um rio como o Paraopeba? A gente costuma dizer que é mais fácil a gente prevenir do que remediar. Sim, não, isso sem claro, dúvida. O gasto é grande, o tempo também é extenso, porque se você for trabalhar por fontes naturais, possivelmente você vai ter um trabalho aí de 2, 3, 4, 5 anos para que o rio comece a se recuperar. Isso vai depender de regime de chuva, isso vai depender de vazão, isso vai depender da quantidade de compostos que foi sedimentado, enfim, vai depender de que forma vai se trabalhar, até por exemplo, dragagem, modelos que as empresas podem usar para poder também, vamos dizer assim, aliviar um pouco o problema do rio. Mas se for por ambiente natural, esse rio aí vai demorar alguns anos. E eu diria eu não tenho a data exata, porque depende de saber quais são os compostos e a quantidade desses compostos, não tem como mensurar agora, mas eu diria que alguns anos, de 5 a 10 anos aí, no mínimo. E isso para voltar, né? Para começar, para a gente começar a ter, o sedimento não, você vai começar a ter uma limpeza desse sedimento que fica suspenso, mas é claro... E a limpeza significa o quê? Chegar ao mar? Eu diria o seguinte, o próprio ambiente, ele se encarrega no processo de reciclagem de nutrientes, de fazer o trabalho. As bactérias, o sedimento, as bactérias que vivem no sedimento, elas fazem isso aí. Agora,
o que é importante nós falarmos e adiantar é que muito se perdeu aí. Devemos lembrar uma coisa interessante. O rio Paraopebas, como ele é um dos maiores afluentes do São Francisco, se não for o maior, tem o Rio das Velhas, esses rios eles aportam uma grande quantidade de espécies também, que no São Francisco, uma boa parte dessas espécies, elas são endêmicas. O que é uma espécie endêmica? São espécies que só se encontram no São Francisco. Imagina o prejuízo para o ecossistema, para o prejuízo ambiental, mas também em termos de organismos que vivem aí, que se perderam com esse processo de contaminação do rio. Então, para se recuperar, vai ter um longo... Algumas perdas são irrecuperáveis. Com certeza, algumas espécies aí que possivelmente não foram nem descobertas pela ciência, porque aqui no São Francisco nós encontramos em torno de, pelo menos aqui no Baixo São Francisco e Submédio, tem um estudo, inclusive feito por 2 colegas nossos, e que eu participei desse estudo, se contabiliza em torno de 350 espécies de peixes, por exemplo, que vivem nas águas de São Francisco. Exclusivamente? Não, eu diria que dessas 350 espécies, basicamente em torno de 20% são endêmicas. Ou seja, você tem aí em torno de, quiçá, umas 70 espécies aí que só existem no São Francisco. Mas o que é interessante é que, há pouco tempo atrás, no ano passado, se descobriu espécie nova de peixe. Então imagina que um rio desse que tem um aporte de nutrientes e também de espécies ao São Francisco, se perdeu tudo, possivelmente algumas espécies se perderam que não foram nem estudadas pela ciência. Pode acontecer isso. Então há um prejuízo incalculável aí. Sem falar nas vidas, não vou nem falar nas vidas humanas, né? Eu vou falar da questão ambiental. Então a questão da própria água, para o consumo. Irrigação? Irrigação, para matar a sede dos animais, inclusive para abastecimento das cidades. É um rio de classe 2, né, que a gente chama na qualidade da água, enfim, ele supre essas demandas das cidades e também dos animais, enfim. Então, o prejuízo é incalculável. Essa água aí, para ela recuperar-se, vão ser alguns anos. E de monitoramento. O que é importante nós também pensarmos é que um dos grandes problemas nossos é que nós não temos um programa de biomonitoramento, o que deveria ter sido feito. Até existe programas de monitoramento pontuais ali, mas só quando acontece uma tragédia vamos dizer, dessa envergadura, né, é que nós procuramos, precisa de fazer um programa de monitoramento, precisamos entender quais são os pontos que podem gerar problemas, né, no caso das barragens. E se nós tivéssemos um programa de monitoramento constante do rio... Mas não é por falta de vontade, né, professor? Eu não acho falta de vontade. Pelo menos não dos professores. Não, eu acho que boa parte é gestão. Eu acho que, boa parte da pesquisa que é feita, né? A gente pode mostrar. Uma tilápia aí. A tilápia é uma espécie, um ciclídeo, esse peixe aí, um ciclídeo, é um Oreochromos niloticus. Uma espécie que, inclusive, o Brasil produz em torno de 250 mil toneladas dessa espécie por ano em cativeiro. Uma das espécies mais consumidas no Brasil. Esse aí, se eu não me engano, é um Lophiocilurus alexandri. É um peixe também endêmico da bacia do São Francisco. Ele é um pacamon, que a gente chama, se eu não me engano. Eu olhei assim só de relance. Mas é uma espécie que... Deixa eu olhar esse outro aqui. Esse aí não estou reconhecendo agora, não. Mas são espécies que... o que está no chão ali é realmente o pacamon. A tilápia é uma espécie, não é espécie nativa do São Francisco, é uma espécie que é exótica. Mas olha aí, pronto, ó. Sinal, o primeiro sinal que você vê da mortalidade é esse rio não tem oxigênio, esse rio não tem como fazer a parte de fotossíntese, sem falar na contaminação por metais pesados. Esses peixes aí, eles provavelmente, com o tempo, não vão estar aptos a serem consumidos. Isso. Por quê? Porque os metais pesados, eles se incorporam e eles são difíceis de ser eliminados pelo organismo. Então, eles ficam incorporados nos órgãos, no músculo, nas brânquias, no fígado, no cérebro do animal. Nós fazemos esse trabalho, inclusive, no nosso laboratório, na universidade. E o que é importante, que você mostrou essa imagem aí, esses peixes aí, a pessoa, ao consumir esses peixes, corre o risco de bioacumular esses metais pesados em seu organismo também. Então, você imagina, você pega, como o animal ele não consegue eliminar
esses metais pesados e fica isso incorporado em seu organismo. Quando a pessoa se alimenta desse animal que está contaminado, ele também vai acumular isso. Inclusive, aqui no São Francisco tem uma coisa interessante. No trabalho que nós fizemos da expedição ano passado, a expedição do São Francisco, foi uma expedição com 40 pesquisadores, nós vimos que das cidades que nós fizemos o trabalho, e fomos para o barco, né, com essa equipe, fazendo monitoramento em várias áreas, nós percebemos que algumas espécies de peixe estavam contaminadas com metais pesados, outras estavam contaminadas com agrotóxico, e outras, e aí eu não digo já do organismo, mas eu falo agora dos pontos de captação da água nas cidades, estavam contaminadas com coliformes fecais. Então, veja só, é uma coisa interessante. É interessante e triste como nós tratamos tão mal a água que nós mesmos precisamos tanto dela, né? A água que é a essência para a vida e para essas cidades, principalmente que estão no sertão, né? Onde é uma região castigada. O São Francisco é como se fosse vamos dizer assim, um salvador, né? Porque tá gerando vida ali para aquela população. Então, todas, assim, eu não diria todas, mas as cidades que nós visitamos e nós trabalhamos e monitoramos, todas elas estavam aqui no Baixo São Francisco com problemas com coliformes fecais, estavam com problemas de altos índices de nitrato e nitrito, por exemplo, que é acúmulo de nitrogênio. E em algumas de algumas coletas que nós fizemos, nós descobrimos também que tinha problema com metais pesados. Mas assim, quando se fala que tem coliformes fecais, obviamente, se alguém não entendeu, significa que esgoto humano, que o que sai do banheiro está entrando no Rio São Francisco. Tá. Em grande volume. Eu diria em grande volume, das cidades. Se um ponto de... Ó, interessante, Mas é fácil de se identificar isso? É fácil, geralmente a gente faz, onde você coleta vamos dizer, os pontos de coleta ali, você vai encontrar esses níveis, vamos dizer, em níveis mais altos de coliforme. Agora, você identifica também, muitas vezes está ali as bocas de lobo da cidade jogando esgoto dentro do rio. Eu tenho uma cena interessante que nós fizemos na expedição, que a gente aportou o barco na cidade de Penedo, por exemplo, e ali estava sendo jogado pela a tubulação pluvial, né, que é para sair água de chuva. Estava saindo um produto de cor amarela e meio branco, assim, uma cor mais esbranquiçada, e ninguém sabia o que era. Então, o problema é o seguinte, às vezes até as galerias, elas são para uso pluvial, mas há ligações clandestinas. E aí a pessoa liga a sua fossa, né, à galeria pluvial e, consequentemente, esse esgoto vai cair ali no rio. E era impressionante a gente ver naquela cena ali de quantidade de material que era carreado ali e descarregado no Rio São Francisco. Agora imagine quantas cidades existem ao longo do Rio São Francisco, onde informações não são informações minhas, não são minhas, na verdade, não são oficiais também, mas a gente conversando e batendo um papo com alguns pessoas que trabalham no Rio e que ao mesmo tempo conhecem o Rio, cerca de 80% das cidades não tem tratamento de esgoto. Aí para onde vai esse esgoto? Né? Esse esgoto, em parte, vai para São Francisco. Imagine que vai parte desse esgoto para São Francisco e, ao mesmo tempo, vai também agrotóxico, pesticidas, usado nas plantações. Então, o São Francisco, aquela primeira pergunta que você fez no início, corre risco? Corre. Um risco muito grande na questão de poluentes e um risco também que é decorrente da questão das hidrelétricas, né? Porque com a ausência de chuva em alguns momentos, há um aumento da salinidade, porque o mar começa a avançar em direção na Foz, principalmente aqui em Alagoas, Sergipe, ali em Brejo Grande, Piaçabuçu. Nós já verificamos que na frente de Piaçabuçu, que fica 18 quilômetros, eu acho, da Foz de São Francisco, ali já era um ambiente salino. Nós coletamos água com 11 ppm de salinidade. Significa, para você ter ideia, o que é isso? Uma água acima de 1 ppm de salinidade é considerada uma água salobra.
Nós já tínhamos água com 11 ppm ali, que é um ambiente praticamente salino. Se encontra peixe marinho ali, né? Peixe marinho. Nós encontramos cerca de... eu acho que ali em Piaçabuçu, a maioria de espécies que nós coletamos eram espécies marinhas, que eu nunca tinha visto. Eu já morei em Penedo, em 2006, quando entrei na universidade, fiquei em Penedo até 2012, mais ou menos. E eu nunca tinha, nas minhas coletas, encontrava uma ou outra espécie marinha, que é comum, algumas espécies entrarem no rio, mas não da intensidade que nós encontramos agora na expedição que fizemos em outubro. Então, 11 ppm de salinidade, problemas de agrotóxicos, problemas de pesticida. E aí você pensa o seguinte, se o mar está entrando em direção ao rio e nós temos uma diminuição da vazão, esse problema de metais pesados e poluição orgânica vai ser mais difícil de se dissipar. Ele fica ali se acumulando, e de uma hora para outra vai gerar um problema maior, como ocorreu há um tempo atrás, não sei se você acompanhou, mas de um boom, a gente chama boom de algas, que ninguém sabia de onde vinha aquilo ali. Na região de Paulo Afonso, se não me engano, apareceu que algumas cidades tiveram de interromper seu abastecimento por causa desse boom de algas. Esse boom de algas é geralmente por um acúmulo muito grande de matéria orgânica e de algumas substâncias e alguns nutrientes como fósforo e nitrogênio, que faz com que, com a alta radiação solar, na época que não tem muita chuva, né, elas se proliferem e a água fica imprópria para tomar banho, para consumo e também Embora para a alga está ali para limpar, né? Na verdade, a alga, esse boom de algas, a alga ela tem uma função interessante. A principal função é gerar oxigênio ali e, claro, incorporar alguns... Mas ela filtra ou não? Filtra nitrogênio e fósforo. Certo. É com isso que ela filtra para poder se reproduzir. Quando tem uma grande quantidade de fósforo e nitrogênio, por exemplo, elas vão aumentar em grande quantidade, uma grande reprodução. E essa grande quantidade é prejudicial, porque tem um tipo de alga que lança, a gente chama uma cianobactéria. Não sei se você recorda, mas eu estava em Pernambuco na época e houve um caso de diálise, que faziam diálise no hospital, posso estar enganado, mas algumas pessoas morreram porque justamente houve um boom de algas com cianobactérias e essa água não foi filtrada, essa água entrou no sistema de diálise e as pessoas morreram infectadas pela cianobactéria, que a cianobactéria ela é prejudicial. Ela tem certos compostos de envenenamento dos organismos. Então hoje você pode dizer que há ataques simultâneos ao Rio São Francisco, de metais, agrotóxicos, de esgoto, do mar e do assoreamento. E agora, em grande quantidade, esse rompimento de represa, né, de barragem, que também vai gerar um dano menor aqui no Baixo São Francisco, maior lá na região do Alto e Médio São Francisco, submédio, aliás, mas esse dano, não se engane, ele pode chegar aqui. Menor? Aqui, porque como eu disse, ele vai sendo limpado. Vai sendo incorporado, as próprias bactérias, o próprio sedimento. A gente diz que respiração do sedimento, respiração vamos dizer assim, são camadas do fundo que tem organismos que fazem esse trabalho, principalmente as bactérias. Elas têm esse papel fundamental de tentar quebrar essas moléculas e essas moléculas serem incorporadas pela própria cadeia aquática, né? E quando eu falo de cadeia, eu falo de algas, por exemplo, eu falo de macrófitas aquáticas, que são plantas também que vivem na água, eu falo dos organismos também que estão ali no sedimento, e enfim. E o próprio trabalho de diluição disso aí. Essa diluição é decorrente, por exemplo, de um aporte de água quando vem chuvas, isso aí também ajuda a oxigenar o ambiente e dissipar mais rápido, né? Espalhar mais e dando condições para que o próprio sistema ele se encarregue de fazer esse trabalho de limpeza. Então, decorrente disso, é óbvio que as áreas que vão ficar mais próximas a Paraupebas ali e Três Marias vão sofrer mais com a situação do que nós aqui. Mas nós não devemos nos enganar que isso não vai chegar aqui. Isso pode demorar 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas de alguma forma
esses compostos chegarão ao longo de toda a calha do Rio São Francisco. E qual vai ser o impacto? O impacto... Como vai ser possível visualizar que o impacto começou? Primeira coisa é quando a gente fizer as coletar os organismos, a gente verificar os índices de algumas substâncias e moléculas que são detectadas na água. A gente tem equipamentos para isso e a gente já tem primeiro um histórico inicial, pelo menos não constante, mas pelo menos pulverizado. Alguns pesquisadores já fazem coleta e tem um monitoramento. Nós também fazemos isso lá no nosso laboratório. Então, a gente vai ver que esses índices vão tender a elevar-se, né? Em termos de nitrato, nitrito, amônia, magnésio, sílica, fósforo e os metais pesados, cádmio, chumbo, zinco. O segundo fator é a gente começar a coletar os organismos, que a gente faz isso também. Nós temos uma função no nosso laboratório que é identificar o tipo de composto que está presente nos órgãos dos peixes, né? Nos órgãos, como fígado, principalmente cérebro, músculo e as gueuras, né? Ou as brânquias. Então a gente vai conseguir detectar isso aí nos peixes. E se está nos peixes, está incorporando e os níveis estão tendendo ao aumento, consequentemente isso pode ser decorrente de algum efeito. Pode ser de algum efeito lá A gente pode ter alguma diminuição da população de peixe? Consequentemente, sim. Vou lhe dizer uma coisa interessante, uma pergunta excelente. Talvez poucas pessoas saibam, assim, da sociedade, a não ser aqueles que trabalham mais diretamente a pesquisa, mas muitas coisas são atribuídas à diminuição da população de peixe, por exemplo, num determinado ambiente, é atribuído só à pesca excessiva ou tipo de pesca. Sim, isso afeta consideravelmente e diminui a população. Mas uma outra coisa que a gente vem trabalhando no laboratório, através da professora Temes, que trabalha a parte de genética e de genotoxicidade, nós vamos observando que peixes que contêm uns níveis mais altos de alguns metais pesados ou algum tipo de agrotóxico presente em seu organismo, a taxa de fecundidade diminui. A taxa de fecundidade diminui. Então, o que é isso? Existe um tipo de estudo que chama-se micronúcleo, que são nas células dos organismos, que há danos ao DNA. E, claro, também há danos na divisão celular. Se há danos na divisão celular, um gameta, um espermatozoide ou um óvulo é decorrente também de uma divisão celular. Se há um dano a essa divisão celular, vai haver um dano aos gametas e, consequentemente, diminuir o número de espermatozoides e de óvulos, no caso de machos e fêmeas, e, consequentemente, esses animais vão ter uma taxa de fecundidade menor. Eu estou aqui com o professor Emerson Soares, professor da UFAL. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que
sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor da UFAL e vice-presidente do Comitê Científico de Bacias Hidrográficas do Nordeste, Emerson Soares. O comitê tem se reunido para discutir essa questão, Emerson? Sim, nós tivemos, o ano passado, o nosso foco principal foi o São Francisco foram, na verdade, 2 rios. Certo. O Parnaíba e o São Francisco, e como foco principal o Rio São Francisco, já oriundo desses problemas que a gente já começava a observar de poluição, diminuição de pescado, problemas do assoreamento, problema da vazão, do aumento da salinidade, problema das microalgas, enfim. Então a gente já vem acompanhando, é um grupo que se reúne 4 vezes ao ano, né? Geralmente em alguns, a última reunião foi em Fortaleza, a outra foi em Brasília agora recentemente. E a gente tem a cada 3 meses, o nosso calendário a gente tem uma programação de uma reunião onde nesse grupo são 20 pesquisadores, né, que trabalham exclusivamente com a parte de água doce, né, e de bacias, e cada um com a sua especialidade. Uns trabalham com as espécies, organismos aquáticos, outros trabalham com a parte hidrológica, outros trabalham mais com a parte de sociologia e economia, mas enfim, são pesquisadores que têm um pouco de conhecimento, cada um dentro da sua linha de pesquisa, e a gente debate. E a gente vem realmente se preocupando muito com a situação, e tem uma colega agora nesse momento que está acompanhando lá em Minas Gerais todo o trabalho também realizado ao longo do rio Paraupebas, e acompanhando também, ela nos municia de informações, tanto via WhatsApp como também outros meios de comunicação. A gente também tem algumas coisas online que nós fazemos também, reunião por Skype, enfim. E nós estamos cientes, agora a partir de março, se não me engano, dia 15 de março, vamos ter uma nova reunião para nós discutirmos como vão ser as ações, pelo menos de pesquisa ao longo do Rio São Francisco, e principalmente na região mais castigada, que é ali até Três Marias. Claro que a gente vai tentar também fazer o monitoramento de todo o ambiente do rio, né, até o Baixo São Francisco. Nós também está previsto também para esse ano 2 expedições científicas, né? A gente ainda está negociando com o Comitê de Bacias Hidrográficas, né, o Comitê de Bacias do São Francisco, aliás, com a CEAP, que é a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, que hoje está vinculada ao MAPA, né? E também a FAPEAL, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, junto com a FAPTEC, que é de Sergipe, para justamente patrocinar essa nossa expedição, para nós fazermos esse monitoramento. O que é importante agora é que a gente precisa ter dados. Para se ter esses dados, nós precisamos ter coleta, nós precisamos monitorá-lo, não eventualmente, mas ter uma constância, porque é isso que vai nos dar um aporte de informações para a gente tratar os dados e ver de que forma a gente pode atuar através de pesquisa e subsidiar os órgãos
né, com políticas públicas, que fazem a política pública, com informações e maneiras de tentar sanar o problema do Rio Paraupebas e, consequentemente, também do Rio São Francisco, foco do nosso trabalho aqui do comitê. Então, a gente tem uma preocupação a mais, porque o rio já estava bastante castigado, já é bastante castigado. A gente sabe que as hidrelétricas é um mal necessário, produz energia, claro, mas também traz seus problemas e suas mudanças na calha do Rio São Francisco. Também nós temos o problema dos esgotos, enfim. O que é importante é que, nesse momento, nós tenhamos informações seguras, tratadas, para que a gente diga, essa é a situação do rio e é isso que nós podemos fazer, né? Uma coisa ruim é quando a gente não tem dados confiáveis e a gente se baseia nesses dados para poder propor soluções para uma situação como essa agora que está acontecendo lá na região. Você citou aqui que o comitê estuda a vazão. Como está a vazão do São Francisco hoje? Olha, antes dessas chuvas agora aqui de janeiro, vamos dizer até novembro, meados de dezembro, a vazão estava em torno de 550 metros cúbicos por segundo aqui em Xingó. Uma das mais baixas vazão encontradas durante... Eu estou aqui em Alagoas há 14 anos já, e isso foi a primeira vez que eu vejo uma vazão tão baixa como Quanto, professor? 550 metros cúbicos por 550 metros cúbicos por segundo. Tem medição pra você ter histórica? Ideia, pois é, para você ter ideia, em 2007, 2008, a vazão era em torno de 1.200, 1.300 metros cúbicos por segundo, se eu não me engano. Então a gente está menos da metade de 2007, 2008, imagina. E o problema maior disso é, claro, a diminuição do regime de chuvas na região da bacia, e aí as hidrelétricas tiveram que reter nas suas represas a maior quantidade de água para gerar energia nas suas turbinas. Consequentemente, essa água diminui essa vazão e quem sofre mais aqui somos nós aqui em Alagoas e o estado de Sergipe, porque essa água, claro, em menor quantidade, os processos que a gente chama de sistema lótico e lêntico. O que é isso? Sistema lêntico é aquele sistema mais parado, um ambiente mais represado. Um sistema lótico é um sistema de alta movimentação de água, como é o São Francisco. Quando há uma diminuição disso, o que acontece então? Nós temos o problema do assoreamento e, consequentemente, também o avanço do mar em direção ao rio, aumentando os índices de algumas moléculas e substâncias que só existem na água salgada. Consequentemente, há uma mudança na cadeia trófica do rio. Quando eu falo cadeia trófica, é cadeia alimentar. As espécies que vivem naquela região, se elas não estão adaptadas àquele tipo de água, elas vão subir o rio, né? Consequentemente, há uma substituição. Mexe com a vegetação, mexe, inclusive, com uma das culturas que se faz muito na região, que é o cultivo de arroz, por exemplo, a risicultura. Com água salgada não dá para se fazer cultivo de arroz. Aí tem algumas imagens do Rio São Francisco. Veja, uma área de confluência aí, a alta movimentação, geralmente áreas de confluência assim, são áreas de reprodução de peixes, né? Eu não posso afirmar aqui que onde né, claro, no seu local, mas isso aí mostra que quando o rio está saudável, essas áreas de confluência, áreas de pedra, principalmente para algumas espécies, são áreas de reprodução de peixe. Inclusive, outra coisa interessante, nós temos o camarão pitu, que é o Macrobraco cassinus, que é uma espécie endêmica do São Francisco, um camarão que já chegou até 1 quilo, para você ter ideia, ele não existe mais. Quando nós temos um ambiente mais saudável do rio, nós temos essas áreas de pedras cobertas, então é uma área ideal para a reprodução do camarão pitu. Mas quando o rio está seco, essas áreas de pedra elas ficam fora d'água, então o camarão não tem onde encontrar abrigo para reproduzir. Então atrapalha até a parte de fecundação. Hoje ainda tem pitu? Tem, existe sim o pitu. Inclusive tem um colega nosso, o professor Petrônio, que trabalha com o camarão pitu. E há uns 2 semanas atrás fez a primeira soltura de larvas e pós-larva de pitu no ambiente. Isso aí deve ser, meu Deus, eu não sei. Eu não estou reconhecendo aqui, mas algumas espécies aí. Tem piaba aí no meio, tem a bimaculatus, que é uma espécie endêmica do São Francisco, esses peixinhos menores aí. Existem aqueles ali mais ao fundo, são um gobídio, parecem uns gobídeos. Enfim, eles estão ali, tem peixes que são mais de sedimento, né, que são mais do fundo, que ficam ali comendo o sedimento do fundo, né, se alimentam no fundo. É o caso desses peixes aí, se eu não me engano são gobídeos, né, parecem gobídeos pelo menos.
É vasta, né, a diversidade do... Como ele disse, tem um trabalho que nós fizemos que foi em torno de... Nós encontramos cerca de 350 espécies. Quando a vazão muda desse jeito, prejudica essas espécies? Com certeza. Veja só, um fator fundamental. Várias espécies do São Francisco, para se reproduzirem, elas precisam migrar. E elas só migram quando tem água nova. Se não há renovação de água, o que acontece? Uma Curimatã-pacu, espécie endêmica do São Francisco, Prochlorus argenteus, uma espécie que chega perto de 80 centímetros aí facilmente, mas que a gente observou recentemente nas nossas coletas que quase nenhum exemplar nós conseguimos coletar. Já é um problema da questão reprodutiva que eu estava falando anteriormente, quando essas espécies são espécies médio-migradoras, elas precisam de água nova. Se não há água nova entrando no sistema, elas não migram para reproduzir. Elas não têm um processo fisiológico. Ou seja, se a barragem está segurando mais a água... Com certeza diminuiu essa quantidade de água nova. E se não há água nova, e regime de chuva também, né? Porque essas espécies, o gatilho dela, que a gente chama gatilho químico para reprodução, os pacus também, que são os peixes mileus ali, que são espécies endêmicas da bacia. A chuva que chega ao São Francisco é uma chuva que vem do mar? Eu não tenho assim um conhecimento exato. Claro que uma boa parte dessa água que vem do Porto de São Francisco é quando há chuva na bacia, lá em cima, na cabeceira. Então, quando há grandes regimes de chuva na cabeceira... Isso na Serra do Canastro. Isso, na cabeceira, naquela região de Minas Gerais, ali descendo, então essa água ela vem com maior um aporte. Agora também, claro, o oceano ele tem uma influência, mas a influência maior é mais lá em cima. Se chove mais lá em cima, porque a quantidade de hidrelétrica lá em cima é maior, então se chove mais em cima, elas liberam água mais e, consequentemente, o rio ele tem essa água nova para poder ajudar na reprodução das espécies. Tem que lembrar que grande parte dessas espécies de peixe que estão aqui na região do São Francisco e no Baixo São Francisco são espécies endêmicas que necessitam migrar para reproduzir. Elas só migram, elas só fazem a sua migração reprodutiva, que a gente chama uns chamam de defeso, né? Que é o período a piracema, aliás, que algumas, como o IBAMA faz muito defeso, que é o período de proteção dessa reprodução. Então essa piracema, ela só acontece quando há água nova e quando há uma mudança da chuva, vamos dizer assim, um regime de chuva maior e com água nova chegando. Então esse é um gatilho, porque uma boa parte dessas espécies, isso aí parece ser um piau, 3 pintas, o Leporinus fredericia, aquele de lá, Obitus idens, aliás. Bom, mas boa parte dessas espécies, inclusive essa que está sendo mostrada aí, essa aí principalmente, que está fuçando, elas vivem no lago, elas vivem numa área, no lago marginal, vamos dizer assim. Você tem que entender o seguinte, a calha do rio, em épocas do ano, ela se isola da lagoa. A lagoa fica isolada da calha principal. Então, boa parte das espécies vivem nessa lagoa. Por quê? É um ambiente de mais proteção, é um ambiente que tem mais vegetação e é um ambiente de maior proteção, vamos dizer assim. Quando vem água nova, que é liberada pelo maior regime de chuva, a gente chama ambiente, é uma chuva natural, um ambiente de água natural, ou artificial, quando é liberação da água pelas as hidrelétricas, essas águas, elas se espalham, né? E se conectam com a lagoa ou o lago. Quando essa água chega ao lago, é o sinal que os peixes têm para saírem de dentro do lago e migrarem para aquelas áreas de confluência mais oxigenada, de maior movimentação de água e maior sedimentação, porque é ali que elas vão se reproduzir. Elas precisam dessa água nova, porque essa água nova vai fazer elas migrarem contra a correnteza, vai, por processos fisiológicos, os hormônios que tem, gonadotróficos, esses hormônios na hipófise que está no cérebro do animal, manda a mensagem para as gônadas, que são os órgãos sexuais. E esses órgãos sexuais vão madurar, ou seja, vão amadurecer. E esses organismos, no local que eles acharem adequado, eles vão reproduzir. Se não há essa renovação de água, o que vai acontecer é uma menor diminuição de reprodução. Agora imagine isso tudo adicionado à questão de metais pesados, adicionado à poluição, que faz com que um animal, uma vez em contato com esses metais pesados ou com esses
essas substâncias, diminua a fertilidade. Então, fatalmente, esses peixes eles vão ter uma fecundidade, uma taxa de fecundidade muito menor do que eles poderiam ter. E tem uma diversidade realmente muito grande, como a gente tem mostrado. Esse parece eu acho que é o Lioficilurus alexandri, é o pacamon, parece-me, tá? É um peixe de ótima qualidade de carne, inclusive. A Codevache também, ela faz reprodução desse peixe em cativeiro, mas tem tido uma certa dificuldade nos últimos anos, mas faz reprodução dessa espécie. É um peixe que já vem sumindo do São Francisco, mas ainda é uma espécie que é bastante, vamos dizer assim, apreciada pelos consumidores. Expedição São Francisco realizada em outubro do ano passado. Quantas vezes vocês fazem essa expedição? Bom, essa expedição ela foi a primeira vez. Primeira vez que nós tivemos essa expedição, nós fizemos... É interessante porque já tiveram outras expedições feitas por outros colegas, mas não dessa envergadura. Nós conseguimos reunir cerca de, como eu já havia falado, 40 pesquisadores nas mais variadas áreas. Envolvemos a Universidade Federal de Alagoas, a Universidade Federal de Sergipe, a Embrapa, Tabuleiros Costeiros, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Emater, inclusive foi nossa parceira fundamental, a Codevache também deu um apoio, as prefeituras também, enfim. Foram pesquisadores de várias instituições, cada um com a sua especialidade. E nós fizemos durante 5 ou 6 dias, foram 5 noites e 6 dias, as coletas 24 horas em 6 localidades. Nós começamos, partimos de Peneiro, fomos a Traipu de barco, e Traipu descemos Traipu, Porto Real do Colégio, Propiá em Sergipe, depois fomos à Igreja Nova, Peneiro e Piaçabuçu. E nesses pontos nós fizemos coleta de várias coisas, por exemplo, água, organismos aquáticos, a parte socioecológica, a parte socioeconômica, a parte de geologia aquática também, que é a coleta de sedimentos para ver a formação de ilhas. Descobrimos coisas interessantes como os conflitos novos que estão começando a aparecer, porque com o assoreamento do rio formaram-se novas ilhas e essas novas ilhas são ocupadas por agricultores e fazendeiros que passam a cerca e geram um conflito com pescadores que ali às vezes vão para pescar e botar sua barraquinha. Então isso aí é um novo conflito agrário que está começando a aparecer no São Francisco. Então é uma expedição que vai se manter, a gente espera que se mantenha constante, pelo menos esse ano. Nós esperamos realizá-la 2 vezes, agora no primeiro semestre e no segundo semestre, ou seja, para pegar uma fase de ar com chuva e uma fase seca, e nós termos o que eu estava falando para você, de uma série histórica de dados. Isso é importante porque a gente vai ter um levantamento de informações para que a gente consiga subsidiar esses dados para gerir, para gestão da água e gestão do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é muito carente, por incrível que pareça, é um rio da integração nacional, um rio importantíssimo, mas ele é muito bem estudado no Alto São Francisco, mas aqui no Baixo São Francisco e Médio é muito pouco estudado ainda. Então nós precisamos ter informações, mas não só para gerar dados, é para propor ações, né, mitigatórias, atenuantes, vamos dizer assim, para tentar ajudar, né, o que é que a gente pode fazer com a ciência pode fazer, o que a ciência pode fazer em prol do rio, né? Quando a gente analisa isso daí, a gente tem discutido isso muito por causa do risco também, além de todos os riscos que tem o São Francisco, mas do risco de uma chegada de metais pesados, de Brumadinho, um acidente terrível, né, que a gente tenta ver a questão do meio ambiente, tem imagens do acidente, né, de Brumadinho, acredita-se que teve uma liquefação, né, uma parte de água aí no... Aí tá tudo... Aí tem uma barragem de sedimentação, onde tem acúmulo, claro, de todos os resíduos, vamos dizer assim, oriundos da mineração, vários compostos, né? Vários metais pesados, vários compostos que são usados também. Inclusive, isso é uma forma... eu não sou muito conhecedor dessa linha, sim, mas por ler um pouco, estudar e estar acompanhando o que está acontecendo, existem formas menos arcaicas do que o uso de barragens de sedimentação da forma que está sendo feito. Já existem equipamentos ou outras maneiras desses rejeitos que vêm de fruto da mineração, de diminuir essa quantidade ou de acumular dessa forma aí, gerando menos risco ao meio ambiente. A água usada numa mineração como essa é uma água do rio de lá?
é utilizado? Provavelmente eles precisam, né, Porque sempre, se a água é sempre usada, uma água vinda do rio, você está sempre em risco dessa barragem atingir o rio, não é isso? Corre o risco. Tem que lembrar, nós temos que lembrar que algumas barragens dessas são barragens bem antigas já, né, que já vem acumulando e já vem de processos que são feitos de mineração antigos, assim, que usa muita água, inclusive. Isso ocorre muito na região amazônica também, com a mineração o ouro, eles usam muito mercúrio, inclusive, na lavagem do ouro, para o ouro, ele, vamos dizer assim, ele não flutuar, né, ele descer e ficar, e clarear e ver a cor do ouro, enfim. Então, o que a gente pode pensar numa situação dessa é que já existem técnicas mais modernas que podem evitar esse tipo de situação que a gente está vendo aí com essa barragem, né? Até modelos de barragem também mais seguros. Aí o talude de uma barragem, que a gente pode ver, geralmente uma barragem, ela tem uma base bem feita, vamos dizer assim, de concretada, né? Que aprofunda no solo para que essa água também ela não consiga romper por baixo. Eu não sei qual foi a situação. Aí eu vou falar agora não como um pesquisador, mas como assim, baseado no que eu tenho visto. Houveram grandes erros aí. Primeiro, a barragem, ela está lá acima, né? Ela não tem uma coluna, um talude, talvez, tão forte, tão estruturado para sustentar aquela quantidade. Segundo erro, grande erro, não tinha um monitoramento constante, ou se tinha, esse monitoramento não era feito de forma, vamos dizer, mais efetiva, eficaz. A outra coisa é construir também, você tem uma barragem aqui acima, você vai construir refeitório e áreas de trabalhadores abaixo da represa. Isso aí é uma questão também da gente pensar, né? Não é uma forma correta de se fazer. A gente não pode estar... Eu não estou julgando, nem dizendo que... Longe de mim, eu não sou engenheiro civil, mas eu quero... A gente, quando vê uma barragem, geralmente a gente não constrói coisas que estejam ali a jusante da barragem, né? Porque se há um problema maior, você isso aí vai ser levado com tudo. Foi o que aconteceu com o refeitório dos trabalhadores, principalmente, né? O vestiário também, né? O vestiário, enfim, é uma coisa triste, é uma imagem muito triste, né? Quando se pensa a política de águas, por exemplo, os riscos, as barragens, a vazão, a forma de contaminação, como o comitê tenta dialogar, por exemplo, com uma agência nacional de águas? Veja, a gente tem que deixar bem claro que existe o Comitê de Bacia do São Francisco, sim, que ela está ligada diretamente à ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Inclusive, através do Anivaldo, que é o seu presidente, e outros colegas lá, eles, inclusive, estão lá agora nesse momento, né, também monitorando toda a situação do Rio Paraopebas até Três Marias. Esse contato é feito diretamente com a ANA. Claro, qual é a nossa função enquanto comitê científico? As demandas chegam até nós, né? As demandas vêm lá de cima dizendo, olha, a gente quer fazer isso aqui, a gente tem a intenção de fazer essa etapa, essa ação aqui no Rio. Quais são os problemas inerentes que podem gerar? Quais são os riscos que podem ocorrer? Então a gente subsidia eles de informações, de dados. Fruto de quê? Do nosso conhecimento que nós no dia a dia, né, e o conhecimento também no monitoramento que nós fazemos ao longo do conhecimento que nós temos ao longo do trabalho no Rio São Francisco, ou outros rios também, né, porque não só tem gente do São Francisco, não. Tem colegas nossos, pesquisadores, que trabalham em outras bacias também, né, no Maranhão, Parnaíba, enfim, que também fazem parte do nosso comitê. Então, o que a gente tenta fazer é dar soluções baseadas em dados científicos, para que as ações elas sejam feitas com embasamento científico, mitigando ou diminuindo os riscos, vamos dizer assim, de uma possível ação ali. Diminuir os problemas ali que podem ser ocasionados por uma interferência antrópica, por exemplo. Quem participa do comitê? O comitê científico, que é esse que eu faço parte, são pesquisadores de instituições, de universidades e institutos de pesquisa. O FAO, Federal do Sergipe, Federal de Minas Gerais, Federal do Maranhão, Federal do Piauí, Federal da Bahia, Federal do Ceará. Então, geralmente são as universidades onde o Rio São Francisco banha
E outros rios como Parnaíba também banha, né? Como Federal do Piauí e Federal do Maranhão. Então, são pesquisadores, colegas do DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, também colegas da Embrapa, colegas... Mas a grande quantitativo, vamos dizer assim, são pesquisadores das universidades federais que estão, e estaduais também, claro, que estão ali trabalhando nas bacias hidrográficas do Nordeste. Dentro dessas discussões que o comitê tem, quais os principais desafios? Os principais desafios é a poluição, é a pesca irracional, a pesca, vamos dizer assim, toda pesca é predatória, mas a gente é uma pesca, quando a gente chama de pesca irracional, é aquela pesca que se usa sem respeitar a legislação ambiental, como o uso de bombas, como não respeitar o período reprodutivo das espécies, a poluição, claro, as ações também de monitoramento do rio, como qualidade de água, como a própria, vamos dizer assim, ações de extensão junto às prefeituras que estão ribeirinhas às bacias, né? Ações também de socioeconomia, tanto a parte sociológica como econômica também, trabalha com comunidades tradicionais, trabalha com comunidades ribeirinhas, com pescadores, né? Com a questão de cooperativismo e associativismo, inclusive. Então, são tudo que envolve as comunidades que fazem parte do sistema, não só os organismos aquáticos, mas também o próprio sistema, o ambiente, o ecossistema, o que está ao redor dele e a comunidade que se usufrui desse ambiente, é foco do Comitê Científico de Bacias Hidrográficas do Nordeste. Quando se pensa isso, a Universidade Federal, por exemplo, no seu corpo, principalmente Penedo, acredito, né? Tem sido fundamental, porque eu acho que a parte de Penedo, essa parte, não chega a ter 15 anos, tem? Não, Penedo foi 2006, são 12 anos, né? 12 anos. Vai fazer 13 anos que foi montado o curso de Engenharia de Pesca em Penedo. Eu já fiz parte desse grupo, hoje eu estou aqui em Maceió, né, no SECA, no Centro de Ciências Agrárias, mas eu fiz parte da primeira turma de professores de Penedo, do curso de Engenharia de Pesca. Faz diferença para a comunidade? Faz sim, assim, tirando um pouco, vamos pensar num lado mais geral, a universidade, quando ela chegou no interior, ela foi uma revolução, né? Chegar tanto ao campus Arapiraca como o campus Delmiro Gouveia e ali a universidade presente em Penedo com, vamos dizer, uma sede em Penedo, uma sede em Viçosa também, isso movimentou a cidade, porque, querendo ou não, você gera renda também. Você tem professores, funcionários que estão morando na cidade, está gerando renda, está consumindo, está comprando casa, está alugando casa, está comprando móveis, ao mesmo tempo que a população se usufrui disso também, porque o que eu tenho uma ideia, quando eu estava lá, muitos alunos que nós tínhamos lá nunca teriam condições de chegar a vir à capital para fazer faculdade, uma universidade, e tiveram esse acesso. Agora, qual é a vantagem especificamente, além dessas vantagens para a população, em termos de formar mais gente, também instala-se um polo de educação e de ciência ali. O que falta mais, é claro, um pouco mais de gestão e de recursos para que isso seja ampliado, vamos dizer assim. Mas traz um ganho muito grande ali, porque o curso de Engenharia de Pesca ali instalado, tem outros cursos também, mas principalmente o curso de Engenharia de Pesca ali em Penedo, ele tem uma função primordial, que é trabalhar com as comunidades ribeirinhas, com a população ali de pescadores, trabalhar com a própria aquicultura, o cultivo de organismos aquáticos, incentivando, né, e usando a ciência para melhorar a produção de organismos aquáticos. O próprio monitoramento do rio, eles também têm colegas lá que trabalham nessa linha. A parte de poluição aquática, enfim, querendo ou não, é um reforço a mais para uma região que é pouco estudada, né? Para finalizar, o ribeirinho hoje é muito consciente do Rio São Francisco? Eu diria o seguinte, eu posso falar que tem muitos ribeirinhos, muitos pescadores que têm muita consciência do rio, porque eles vivem daquilo ali, eles sabem, eles são os primeiros afetados, principalmente quando diminui a produção de pescado na região. Uma vez eu estava com 2 pescadores e tem até uma frase dele que ele dizia que antes pegava 20 quilos e agora se alegra muito se pegar 3 quilos de peixe por dia. E antes pegava 20 quilos. Eu perguntei para ele por que seria isso. Ele disse que com certeza
a forma como as pessoas estão se utilizando do rio, a poluição, o problema de lixo, o problema de agrotóxico, o problema de, que ele não chama agrotóxico, mas chama de veneno, né? Do veneno, o problema da pesca irracional, enfim. Eles têm, agora também, por outro lado, tem muita gente, ainda tem pessoas, e existe muita gente que pouco conhece do rio, mora na beira do rio, mas pouco conhece aquelas pessoas ali. Então eu diria que tanto existem pessoas bem conscientizadas, como também pessoas que ainda não entendem o papel, ou sim, assim, não entendem ainda a função principal do rio, que é gerar vida ali, e que nós todos dependemos daquele rio, e os estados dependem daquele rio para sobreviver, né? Emerson Soares, professor da UFAL, vice-presidente do Comitê Científico das Bacias Hidrográficas do Nordeste. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado também. A gente agradece também a você pela audiência. Até uma próxima.